Shalom, bom dia. Que bom poder ter você aqui uma vez mais no canal Teologando com o Bispo Daniel. Estamos retornando hoje com um salmo novo aqui no nosso canal e desde já agradecemos a todos que estiveram em oração pela minha vida neste período em que o canal esteve silencioso. O Senhor Deus recolheu o meu pai, papai Geraldo Venâncio Patissier, no dia 2 de dezembro de 2025, tendo sido realizado a liturgia e o culto fúnebre aqui na comunidade Vida Abundante Santos Dumont, no dia 3. E Deus tem nos sustentado, nos fortalecido. Papai foi recolhido junto ao Senhor aos 93 anos de idade. Viveu a vida dele para Deus, honrou o Senhor, amou a Deus acima de todas as coisas. E o mínimo que eu posso fazer é manter um canal que estimula, ensina aos ouvintes ouvirem a palavra de Deus. Sendo assim, hoje nós vamos para a leitura do Salmo de número 5, mais um de Davi. Anota aí. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Irmãos, hoje vamos fazer a exposição do Salmo de número 5. Como já informamos, mais um salmo escrito por Davi. E é mais uma oração. Davi tem essa marca na vida dele, ter sido um grande homem de oração, um grande exemplo, um grande modelo concernente à vida de oração. Quando estudamos a vida de Davi, nós chegamos a algumas conclusões. Foi guerreiro, sim. Foi rei, sim. Poeta, sim. Mas, de tudo, nós vamos absorver dois grandes exemplos. Um grande adorador e um homem que teve uma vida de oração que tem muito a nos ensinar. Irmãos, a vida pública de Davi foi toda sustentada por uma vida secreta diante de Deus. Assim, cada vitória que Davi obteve, ela veio como eco, como resultado da oração que ele manteve no secreto. Davi orou, e como ele orou? O versículo 1 nos mostra. Ele orou pedindo a Deus que desse ouvidos ao que ele ia falar, que atendesse à meditação dele. Davi está mostrando uma profundidade muito grande, porque ele ora com palavras que trazem simplicidade que só pode existir
em alguém que mantenha intimidade com Deus. Algumas vezes você já pode ter se deparado com alguém usando palavras difíceis na hora de orar. E, por favor, eu não estou criticando quem usa palavras difíceis para orar. O que eu quero que você entenda é que Davi, ao orar, ele usa termos que apontam para a simplicidade. Só a intimidade pode nos levar a isso. Eu vou ser direto, eu vou direto ao ponto, direto ao assunto. Eu preciso que Deus dê ouvidos às minhas palavras. Deus vai dar os ouvidos dele. É o que Davi quer: Senhor, me escuta, porque eu preciso que o Senhor me socorra. Então, como que ele ora? Ele ora como quem precisa, como quem tem necessidade. Ele ora como quem acredita que só Deus pode dar a resposta. E Davi ora, e ele ora a quem? Preste atenção na pergunta. Ora a quem? Então Davi vai pedir a quem? Ele vai orar ao Senhor, a quem ele se refere como Rei e Deus da vida dele. E ele diz: Rei meu e Deus meu, é a ti que eu oro. Davi, aqui agora, entre versos 1 e 2, nessa perspectiva a quem Davi orou, ele fará confissões interessantes. Deus é o rei dele, Deus é o Deus dele, e ele só dirige súplicas a esse Deus. Ele não dirige súplicas a outra pessoa, a outro Deus. Ele não reconhece um outro rei. Ele não divide a confiança dele. Ele não reparte a dependência. Davi não fragmenta a devoção. Ele não está ora devoto a um Deus, ora devoto a outro. Davi não está em uma estação dependendo de um Deus, em uma estação diferente dependendo de um Deus diferente. Ele depende em todas as estações, mesmo que sejam diferentes, do único e mesmo Deus. E quando foi que Davi orou? Diz o texto que foi pela manhã. O texto diz que é um Davi disciplinado que de manhã orava e ficava aguardando a orientação, aguardando a sabedoria, aguardando a provisão, aguardando a providência, aguardando a ordem de Deus. Assim, o justo, ele ora antes de dormir e ele ora antes também de viver. Quando falamos antes de viver, nós acordamos e temos algumas coisas para fazer, temos algumas horas para viver. Então antes precisamos orar. A primeira voz que Davi quer ouvir no dia não é dos inimigos, também não é das circunstâncias, e também não é das preocupações, e também não é das lutas e nem das guerras, é a voz de Deus. Por isso Davi ora e ora pela manhã. É uma vida espiritual com um ritmo. Ele não ora quando sobra tempo. Ele não ora se sobra tempo. Ele ora quando o dia nasce. E isso merece ser refletido por mim e também por você. Mas o que Davi fez depois de orar? Davi, depois de orar, versículo 3b, ele ficou aguardando. E isso é fé. Isso é ter certeza que aquele a quem você ora pode tudo. Porque essa certeza, ela é reconhecida na vida de quem ora. Na vida de quem ora é reconhecido pela forma como ora, é reconhecido na constância da oração e é reconhecido por aquilo que se faz depois de orar. Vale dizer que as orações verdadeiras, elas geram expectativas também verdadeiras. Isso é um segredo que Davi expõe neste salmo. Ele não ora e sai correndo, ele não ora e sai falando contra o que orou. Não, ele não cobra, ele não exige, ele não se desespera, ele ora e espera, ele ora e aguarda. O verbo hebraico aqui indica alguém que fica vigiando, como um sentinela, esperando a resposta de Deus. O que Davi estava esperando? Os próximos versículos irão nos dizer. Ele aguardava a justiça divina. Por isso, ele vai reivindicá-la nos versículos 4 a 6. Ele diz: Senhor, tu és um Deus que tem prazer na iniquidade? Não.
não é um Deus que tem prazer na iniquidade. Deus não tolera o mal. O arrogante não permanece diante de Deus. O mentiroso, o sanguinário e o enganador são rejeitados por Deus. Davi não pede vingança pessoal. Ele está reivindicando santidade e a justiça de Deus. Davi não ora por uma vingança em causa própria. Ele ora por uma vingança em nome do Senhor. Ele ora por uma vingança baseada naquilo que o Senhor ensinou. Então, este salmo, esta oração, não lhe autoriza a sair por aí reivindicando justiça em causa própria, vingança em causa própria. Não. Esta oração, ela lhe ensina, também lhe autoriza a buscar a justiça do Senhor onde ela estiver ausente, onde o nome de Deus estiver sendo atacado, vituperado, onde o nome de Deus estiver sendo manchado, lacrado. Ali você tem que orar para que a justiça de Deus desça. Davi, ele é um homem que se submete a Deus, e nós podemos ver isso dos versos 7 ao 12. Ele se aproxima de Deus pela misericórdia. Então, ele sabe que vai até Deus e ele não tem mérito nisso. Ele vai até Deus por causa da misericórdia de Deus. Versículo 7. Ele pede direção, ele não pede vingança. Ele vai dizer: guia-me na tua justiça, aplana o teu caminho diante de mim. Bom, se Deus for aplanar o nosso caminho diante de nós mesmos e ainda assim alguém tentar ficar na frente, não é mais um problema nosso. Nós vamos orar para que Deus faça a vontade dele em todo tempo. É o que Davi está nos ensinando. Ele confia a Deus o destino dos ímpios, versículos 9 e 10. Ele diz que palavras enganosas, boca destruidora, garganta como um sepulcro, ele não está respondendo na carne, ele está entregando para Deus. Ele narra os fatos que são verdadeiros, não são invenções de Davi, e os leva até Deus. É isso que nós temos que fazer na nossa vida de oração cotidiana também. Davi agora celebra a proteção divina sobre os que confiam. É o versículo 11. E ele diz: alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem. A alegria do justo, ela é fruto dessa defesa divina. Então Davi vai terminar proclamando a bênção sobre o justo. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. O ímpio é cercado com mentiras, mas Deus cerca o justo com bondade. O mundo tem cercado aos outros e a si mesmo com hostilidade. Deus tem cercado os justos, a igreja, com bondade. Os homens tentam derrubar aquilo que não entendem, aquilo que são contra, aquilo que os afeta, e Deus ergue, guarda e sustenta. Deus protege. Hoje nós precisamos entender que o Salmo 5 pode ser um grande orientador na nossa vida de oração, no nosso cotidiano. Orar, entregar, aguardar, discernir, submeter e então vencer. Nós precisamos compreender que dia a dia nós teremos desafios, novos desafios, mais desafios. E para cada um deles precisamos orar, precisamos de Deus, precisamos da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você neste dia 11 de dezembro de 2025. Espero que você não falte o culto 12 do 12. Eu espero que você venha, porque no 12 do 12 nós iremos ministrar uma palavra e será um grande tempo do favor de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu digo nós iremos, é exatamente porque a bispa vai ministrar, eu também vou ministrar. E nós iremos levar uma palavra de destino para você, tanto a bispa como também eu. Nós iremos impor as mãos, ungir os cadernos e estamos aguardando você aqui no 12 do 12 de 2025. Uma ótima quinta-feira, beijo no seu coração, shalom, bom dia.